E aí, pessoal, hoje a gente vai mergulhar num dos diálogos, olha, mais tensos de todo o Novo Testamento. É uma conversa sobre liberdade que começa com uma promessa incrível e termina com o pessoal pegando pedras para atirar. Como é que as coisas escalaram tão rápido assim? É o que a gente vai descobrir agora. Então a pergunta que fica é essa, né? O que é ser livre de verdade? Quando Jesus fala sobre liberdade, ele não está falando de correntes ou de opressão política. Ele está apontando para uma prisão que fica aqui dentro, uma escravidão que muita gente nem sabe que vive. Vamos entender melhor que libertação é essa que ele propõe. Bom, a conversa já começa com um tom bem sério, Jesus não usa meias palavras e já coloca na mesa o que está em jogo, dando um alerta bem grave sobre as consequências de não acreditar. Ok, vamos com calma aqui. Jesus não diz simplesmente acreditem em mim. Ele diz creiam que eu sou. E essa expressão eu sou, nossa, ela tem um peso gigantesco. Para quem estava ouvindo, isso lembrava na hora o nome que o próprio Deus revelou a Moisés lá na sarça ardente. Então, o que ele está fazendo é conectar a fé na identidade divina dele com o destino eterno de cada um. O recado é reto, rejeitar quem ele é significa continuar preso no pecado. Então, a mensagem é clara e, mais do que isso, é urgente. Reconhecer quem é Jesus não é uma questão para um debate filosófico no futuro. Sabe, é uma decisão vital com consequências eternas. A incredulidade, segundo ele, não é só discordar, é escolher um caminho de separação. A partir desse alerta, a conversa muda de ritmo. A pergunta no ar passa a ser: com que autoridade Jesus fala essas coisas? E é aqui que ele começa a revelar a fonte de suas palavras. E olha, a revelação é surpreendente. Aqui, Jesus faz uma conexão impressionante. Ele não se apresenta como mais um professor com boas ideias. Ele se coloca como um canal direto, o porta-voz do Pai. Para a audiência dele, isso era uma afirmação de autoridade divina absoluta. E qual foi o efeito dessas palavras? O texto conta que muitos creram nele bem ali, naquele momento. Isso mostra o poder que a verdade tem quando é dita com clareza e autoridade. Ela gera um impacto real, um impacto que transforma. Então, a lição aqui é poderosa. A fé não começa com um monte de regras, mas com uma revelação: quem é Jesus. E quando essa verdade sobre a identidade divina dele é aceita, ela não só informa, ela transforma. Corações e vidas inteiras podem mudar num instante. E é com essa base de fé que Jesus faz uma de suas promessas mais famosas. Ele revela o caminho para um tipo de liberdade que o mundo simplesmente não pode oferecer. Essa frase, quem nunca ouviu, né? Mas tem uma ironia enorme aqui. A multidão queria a liberdade política de Roma, mas Jesus oferece algo muito mais radical: a libertação do pecado. A chave, ele diz, não é uma espada, é a verdade. Uma verdade que, no fim das contas, é ele mesmo. Mas tem uma condição. Essa liberdade não vem de um conhecimento só intelectual. Jesus diz que é para quem permanece em sua palavra. Isso significa muito mais do que só concordar. Significa viver de forma consistente, dia após dia, de acordo com os ensinamentos dele. Fica claro, então, que a liberdade em Cristo não é um evento único, mas sim um processo. É uma libertação diária da culpa e do poder do pecado, que é alimentada por essa decisão consciente e contínua de viver segundo a sua palavra. A partir daqui, o diálogo fica muito mais tenso. A conversa vira um confronto direto sobre a verdadeira linhagem espiritual e as palavras de Jesus se tornam incrivelmente afiadas. E aqui Jesus basicamente traça uma linha na areia. Ele redefine o que é identidade. Não se trata de linhagem de sangue e de ser descendente de Abraão. Trata-se de comportamento. As ações, ele diz, revelam quem é o verdadeiro pai espiritual. Para uma cultura que tinha tanto orgulho da sua herança, essa afirmação foi uma bomba. A lição é muito direta. As ações falam mais alto que a ancestralidade. Cada escolha do dia a dia, cada palavra, funciona como um espelho, refletindo a quem a gente pertence espiritualmente. É um chamado para um autoexame honesto. A nossa vida está em sintonia com Deus ou com outra coisa. E isso nos leva ao clímax de todo o confronto. A tensão que foi se acumulando explode quando os líderes religiosos partem para acusações diretas e Jesus responde com a sua declaração mais explícita de divindade. Sem conseguir rebater a lógica de Jesus, os oponentes dele recorrem ao ataque pessoal mais grave possível naquela cultura. Eles o acusam de estar possuído por um demônio, o que mostra a profundidade da rejeição deles.
E essa é a resposta, a afirmação mais audaciosa que Jesus já fez. Ele não diz, eu existia antes de Abraão. Ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele está usando o nome sagrado de Deus, o mesmo nome que ecoou da sarça ardente. Isso não é só uma afirmação de que ele já existia, é uma declaração de divindade absoluta. A reação deles prova que eles entenderam perfeitamente o que ele estava dizendo. A punição para a blasfêmia era o apedrejamento. A tentativa imediata de matá-lo mostra que não havia nenhuma dúvida na declaração dele. Eles sabiam que ele estava se declarando Deus. O que a gente tira disso tudo? Duas verdades inegáveis. Primeiro, a identidade de Cristo, declarada com todas as letras. E segundo, um lembrete sombrio de que a verdade, por mais clara que seja, pode ser violentamente rejeitada por quem não quer ouvir. E assim, a pergunta que ecoa desse confronto antigo chega até nós hoje. Se as ações revelam a verdadeira filiação espiritual, o que a nossa vida diária está dizendo sobre quem nós realmente seguimos? Fica aí a reflexão.